A paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto fazendo uma oração a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Deus, dando início a esse culto onde nós vamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é o alimento, Senhor, para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, Pai, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, em oração, em intercessão, em clamor pelo nosso país, pela nação, por todas as nações que necessitam, meu Pai, das Tuas misericórdias. E eu venho agora diante do Senhor pedir misericórdia, que o Teu amor, que a Tua paz, ela venha sobre as nossas vidas. Pai, pedimos a Tua proteção sobre as famílias, Senhor, que estão reunidas agora para ouvir a Tua palavra. Pedimos a Tua proteção para que cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Deus, que a proteção do Altíssimo venha sobre a vida desta pessoa agora e que a Tua mão poderosa venha livrar de todo o mal. Por isso, Senhor, eu oro e eu apresento diante do Senhor as nossas vidas em oração, porque a Tua palavra nos garante que todo aquele que crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Todo aquele que clamar ao Senhor, o Senhor responde, o Senhor atende a oração. E por isso eu peço ao Senhor, Pai, que venha nos atender, venha atender o clamor dessa nação, o clamor do mundo que chora, que clama o fim do coronavírus, o fim da peste. E nós pedimos ao Senhor agora que, por misericórdia, se conosco, Senhor, se conosco durante esse culto. É o que nós te pedimos. Que possamos abrir o nosso coração para entender a Tua palavra em o nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. O livro do Êxodo fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, e eles estavam vivendo numa escravidão, vivendo uma vida muito difícil. Mas o Senhor usou a vida de Moisés para trazer uma direção, para trazer uma orientação, para que esse povo ficasse livre dessa escravidão. E o texto que eu escolhi, de Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, e depois nós vamos meditar naquilo que Deus falou à nação de Israel aqui nesse texto. Diz assim, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convide ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. E ali calcularei quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E ao guardardes até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue
e o porão porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que eu comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as fressuras. Nada deixareis até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todo o primogênito, desde o homem até o animal. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Deus abençoe. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse texto, o que o Senhor estava trazendo, o que o Senhor estava orientando ali a nação de Israel. Interessante que esse texto, ele começa dizendo para que Moisés, orientando o povo, para que o povo preparasse um cordeiro. E esse cordeiro, ele ficaria ali separado por 14 dias. E aí então, ele seria morto. E o sangue desse cordeiro, ele seria passado nos batentes das portas. E esse sangue seria como sinal de proteção do povo. Ontem, quando fizemos então esse decreto, soltamos esse decreto de que os cultos não seriam mais na dependência do templo, mas sim seriam dentro de suas casas, para que as pessoas não saíssem. Isso não é uma forma de castigo. Deus não estava castigando aqui o povo de Israel. Deus estava protegendo e livrando o povo de algo que era terrível, que o anjo da morte iria passar por aquele lugar, e ali todos aqueles que não tivessem debaixo da proteção, da cobertura do sangue, certamente o mais velho, o primogênito, iria morrer de cada família. Interessante que nós ontem separamos então esses dias, essa quarentena, esses 15 dias, para que nós possamos então estar orando dentro das nossas casas, pedindo a proteção de Deus dentro das nossas casas. Irmãos, eu creio que esses dias serão dias assim maravilhosos, porque as famílias, às vezes muitas famílias, nunca tiveram a oportunidade de reunir para poder ouvir uma palavra, para poder meditar e orar uns pelos outros. E eu creio que Deus está fazendo algo novo na nação, no Brasil e no mundo. Foram 14 dias. 14 dias que esse cordeiro e as pessoas se prepararam para que o anjo da morte pudesse passar. E o anjo da morte passou. E o anjo da morte passou, e você vê aqui no texto que nós lemos, o versículo de número 12, ele fala que porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde homens até os animais. Nem os animais estavam isentos, nem os animais. Mas eles precisariam estar debaixo dessa proteção. E no Egito, houve muito choro. O choro foi inevitável. As pessoas ali choraram, o Egito chorou,
a morte dos seus primogênitos. O Egito chorou. Houve choro em todo o Egito, porque a morte ela foi inevitável. Pois a ordem de Deus era para que ficasse em casa debaixo da proteção do sangue. Irmãos, quando o pastor, ele, juntamente com a igreja, juntamente com a diretoria, fez esse decreto para que você pudesse ficar em casa, para que você não saísse para a rua, para que você não se expôsse, que você não fizesse a exposição sua e da sua família. É porque o pastor quer a proteção. O pastor quer a sua proteção, a proteção sua e a proteção da sua família. Jesus, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. O bom pastor é aquele que cuida, aquele que orienta a ovelha. Irmãos, recebe essa orientação do seu pastor de que ficar isolado, para que você ficar com a sua família, é a melhor opção nesses dias. O mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Jesus falou assim, que o mercenário, aquele que não é pastor, ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele não está preocupado com as ovelhas. O mercenário, ele está preocupado, né, em realizar os cultos, mas não é porque ele quer alimentar a ovelha. É por causa daquilo que a ovelha possa levar lá. É por causa do dízimo e da oferta que a ovelha possa levar lá. Mas Jesus falou assim que o bom pastor, ele cuida. Ele ajuda, porque as ovelhas não são minhas. Eu não sou dono das ovelhas. Eu sou apenas pastor. Eu sou o orientador. Eu sou aquele que direciona. O dono das ovelhas é o Senhor. E a vontade de Deus é a mesma vontade que aconteceu aqui no Egito. É que as pessoas ficassem dentro das suas casas. O sangue está sendo passado sobre a proteção da casa. Para que não haja morte. Para que não haja terror na sua vida e na sua família. Você precisa buscar essa proteção do Altíssimo. Depois do choro dos egípcios, a obediência dos israelitas, o povo recebeu a sua liberdade. Irmãos, isso é forte. Porque depois que o povo obedecer a Deus, depois que nós fizermos a vontade de Deus, vai vir a nossa liberdade. Mas enquanto nós não obedecermos e não cumprirmos a vontade de Deus, o choro não vai passar. E Deus mandou uma praga, mandou 2, mandou 3, mandou 4, precisou vir 10 pragas para que pudesse haver ali assim a liberdade. Vamos obedecer. Eu creio que esses 14 dias, meus irmãos, esses 14 dias que nós vamos estar ali compartilhando a palavra dentro de casa, haverá um grande mover de Deus na sua família. A sua família nunca mais será a mesma. Porque dentro da sua casa você está levantando um altar de adoração a Deus. Porque você está construindo uma arca de proteção para a sua família, assim como Noé protegeu a sua família, construindo uma arca, colocando dentro dessa arca a sua família. Você está protegendo, construindo essa arca dentro da sua casa. Isso é proteção, isso é cuidado. Não troque esse tempo que Deus preparou para você dentro da sua casa, esse tempo de culto, não troque ele, né? Esse momento de adoração a Deus, não troque ele por nenhuma outra atividade. Nada é mais importante para você, para sua família, do que esse momento de culto, de adoração a Deus. Nada é mais importante, nada poderá substituir a sua adoração a Deus, o seu culto. Porque esse é o momento que Deus preparou para você ouvir essa palavra e depois você poder orar e pedir a Deus pela sua família. Então não troque isso. Muitos vão pegar o
o momento que era de cultuar a Deus e vão fazer outras coisas, vão assistir séries, vão fazer outras atividades, vão organizar a casa, vão limpar a casa, mas essa não foi a vontade de Deus. O que Deus mandou que você fizesse é que você construísse um altar dentro da sua casa, é que você protegesse, é que você passasse o sangue do Cordeiro na sua casa, que quando o espírito de morte ele vir sobre a sua família, quando o espírito de enfermidade vir sobre a sua família, ele vai passar direto, porque aí vai estar a proteção de Deus, a marca do Cordeiro vai estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque o anjo da morte ele poderá passar. A enfermidade, ela poderá vir, mas ela não vai entrar na sua casa. Ela vai passar por você, porque você está protegido. Mas aquele que não estiver protegido, aquele que não estiver debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, oh, meu irmão, não deixe o choro vir sobre a sua casa. Não deixa essa dor vir sobre a sua casa. Busque a proteção do Altíssimo. Busque o esconderijo do Altíssimo. Como no Salmo 91, que fala que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não deixe o choro vir sobre a sua casa. Não deixa o mal chegar na sua tenda. Busque esse esconderijo, porque Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, é Ele que vai te cobrir com as suas penas, é Ele que vai te dar essa proteção. E aí você não vai temer, você não vai ficar assustado com o terror noturno, e nem dessa seta que voa de dia. Mas Ele fala assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas você precisa estar debaixo dessa proteção. Agora, eu quero finalizar essa palavra. Eu quero finalizar este momento. Porque agora é o momento em que a sua família está unida. Aproveite essa oportunidade agora. Aproveite esse momento que você tem agora para vocês orarem juntos. Quanto tempo faz que vocês não oram junto em família? Às vezes você nunca orou em família. Às vezes você não teve uma oportunidade de orar em família. Faça isso agora. Faça isso ao final dessa palavra. Peça perdão uns pelos outros. Às vezes você pode dizer, eu não sei orar. Fale para Deus. Fale com o Senhor. Clame a Deus, fala, Senhor, ajuda a minha família. Senhor, protege a minha família. Se existe alguém entre a família que estão brigados, não tem comunhão, não tem diálogo, peça perdão uns aos outros. Pega o sangue do Cordeiro e passa sobre os seus filhos, passa sobre a sua família. Não deixe que o espírito de falta de perdão, de dureza de coração, venha sobre a sua família e impeça a proteção da sua casa, porque Jesus está às portas. Isso é mais um sinal do Apocalipse, é mais um sinal de que a vinda do Senhor, ela está próxima. Pergunte aos seus filhos, esposo, esposa, se eles já entregaram as suas vidas para Jesus. Às vezes você ainda não teve, não fez essa oração entregando a sua vida para Jesus. Faça isso hoje mesmo. Diga, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu peço ao Pai perdão pelos meus pecados. E eu peço que escreva o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus. Amém. Faça essa oração. Se você nunca fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, faça hoje mesmo. Faça hoje mesmo. Não espera mais tempo. Porque Jesus está às portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje é dia de comunhão com o Senhor.
Hoje é dia de cear com o Senhor dentro da sua casa. Aleluia. Hoje é dia de você ter comunhão com o Senhor aí dentro da sua casa, com a sua família, porque Ele bateu a porta da sua casa e você abriu a porta da sua casa e Ele entrou na sua casa. Eu quero orar por você. Pai, em o nome de Jesus, eu apresento agora, Pai, mais uma vez, cada família, cada alma que ouviu esta palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor, seja como a boa semente que cai em terra boa e produz fruto. Pai, venha produzir fruto na vida dessa família. Pai, eu peço que o Senhor, para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, que possa, Senhor, nessa noite, entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, para que eles tenham o nome escrito no livro da vida. E quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, quando nós tivermos esse encontro com o Senhor consultar esse livro e ali vai estar o nome desse irmão, dessa irmã que hoje entregou a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, se você ainda não tem certeza da sua salvação, faça isso agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. E eu peço ao Senhor que escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor diz que todos quantos o receberam serão feitos filhos de Deus. E se você fez essa oração, crendo, com fé, o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o apóstolo Paulo disse: se com a sua boca você confessar Jesus e em teu coração crer, será salvo. Se você fez essa oração pela primeira vez e você creu, o seu nome está no livro da vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tire mais um momento agora para você orar com a sua esposa, com os seus filhos. Cante hino de louvor. Cante hino. Aproveite o restante dessa noite. E cante hino. Adorem. Coloca aí um hino de louvor na sua casa. Rendam-se ao Senhor nessa noite. Busque, clame a presença do Espírito Santo. E sejam todos cheios do poder de Deus. E que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus. E a igreja de Deus reunida em todos os cantos, através desse áudio, diga amém. E graças a Deus.